Bem-vindos a mais um evento Ultra Talks, o evento que conecta grandes nomes e personalidades do mercado de pagamentos e tudo mais o que fizer sentido para que os negócios avancem, deslanchem. É um prazer ter todos vocês aqui conosco. Meu nome é Carol Stange e estou aqui hoje hospedando com muito carinho esse Ultra Talks para falarmos sobre apostas esportivas, um assunto que está na boca do povo e a gente não sabe direito por quê, qual o motivo, por que a gente tem que prestar atenção nisso, quais são os perigos, eventuais oportunidades. E para contar tudo para a gente sobre esse tema tão especial, nós estamos hoje com a Vanessa Fialdini, o César Garcia e o Wesley Cardia. Sejam bem-vindos, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Carol. Será um ótimo papo. Vou deixar alguns recadinhos aqui. Esse evento conta com o apoio da Pagos e vocês podem deixar todas as perguntas que vocês quiserem no chat das perguntas ou mesmo levantar a mão para que a gente abra a câmera e possa ouvir cada um dos questionamentos. Será um prazer poder atender cada uma das dúvidas que surgir aqui. Nery, a palavra é toda sua para dar boa noite para o pessoal. Boa noite todo mundo. Puxa, super prazer em ter vocês aqui. Obrigado, Carol, por trazer aqui esse pessoal todo. Estou tentando enxergar aqui todo mundo que está aqui, várias pessoas do mercado. Que bacana, muito bacana mesmo. Prazer tê-los aqui. Vanessa, hoje eu brinquei com você que vai ser meu Ultra Talks mais fácil, porque eu vou falar pouco ou nada, porque eu só sei apostar. E eu preciso aprender agora no mercado o que está acontecendo? Conta para a gente aí, Vanessa. Puxa essa fila aí para a gente. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, com o Ultratox. Não é a primeira vez que eu estou aqui, mas é sempre um prazer, é sempre discussões de alto nível. E dessa vez não podia ser diferente, eu estou junto com o César e com o Wesley, que são autoridades no tema. E é um assunto que eu gosto bastante, acho que boa parte das pessoas aqui gostam muito, que é a questão das apostas, né? E a gente vai falar aqui um pouco sobre isso. Só trazendo um pouco do histórico, e depois eu passo para os meninos a questão, quando a gente fala de jogos e apostas, esse assunto está cada vez mais premente, né? Hoje a gente vê aí cada jogo, qualquer jogo que a gente assiste, Brasileirão e tudo mais, a gente tem aí publicidade sobre o assunto e todo mundo, na boca miúda, sempre conversa a respeito e todo mundo faz apostas entre si e apostas nos sites. Falando um pouco do tema apostas e jogos de modo geral, o Brasil hoje tem uma vedação com relação a casas de apostas dentro do Brasil, né? A gente hoje não tem essa permissão para a exploração dos jogos no Brasil. Então, a grande maioria não, as empresas são todas sediadas lá fora e as pessoas fazem o acesso a esses jogos de forma online, que consegue acessar essas empresas que estão fora do país. Né? Esse mercado é um mercado que está bastante evoluído fora do país, né? A gente tem principalmente o Reino Unido aí com uma grande importância desse mercado, um mercado bastante evoluído. E aí, falando um pouco disso, a gente tem um PL lá de muito tempo atrás, né, que era o PL 442, que foi de 91, e ele foi votado ano passado, né? Esse PL ele fala ele foi votado na Câmara e atualmente ele está no Senado, e ele fala de jogos de um modo geral, e ele trata dos jogos de um modo geral, tanto dos cassinos quanto os jogos esportivos, apostas esportivas e tudo mais. Em 2018, foi baixada uma lei, né, foi publicada uma lei que criou uma modalidade de apostas de cota fixa, que nada mais é do que a aposta esportiva, né, que hoje é feita de maneira fora do país.
Essa lei, ela previu toda essa definição de aposta de cotas de cota fixa, e ela deu um prazo para a regulamentação, né, que seria regulada pelo Ministério da Fazenda em 2 anos, né, e esse prazo seria prorrogável por mais 2 anos. Esse prazo ele venceu em dezembro de 2022 e essa lei não foi regulada, né? Então, a gente tem até uma lei de apostas esportivas, né, que é a aposta de cota fixa, e essa lei ela continua sem regulamentação. Vanessa, deixa eu fazer uma pergunta aqui, tá? Uma pergunta de leiga, de quem não é da área do direito, assim como boa parte aqui da nossa audiência. Mas, para mim, o que você diria se eu te perguntasse agora, Vanessa do céu, o que está acontecendo com esse mercado de apostas? Por que eu tenho que prestar atenção nisso? O que você me diria agora? Né? Qual é o ponto, assim, por que esse tema está tão em voga? Por que a gente vai falar também da MP, que saiu justamente falando sobre as apostas? Mas conta para a gente um pouquinho. E aí eu vou adorar se o César também compartilhar, assim, de verdade, e o Wesley também, para que a gente possa, assim, entender o tamanho desse impacto, de tudo que a gente está trazendo aqui no nosso tema. Bom, eu acho que, assim, hoje a gente tem aí cada vez mais as pessoas estão fazendo apostas, né? Eu acho que esse é um mercado que está crescendo muito, né? Principalmente no mercado de apostadores, e eu acho que regular esse mercado vai ser bom, né, para os brasileiros. Acho que a questão de tributação, acho que é uma questão que vem muito bem para o mercado brasileiro, né? Não sei temos aí a opinião do César e do Wesley, para a gente entender um pouco melhor essa percepção, mas acho que é um mercado que a gente mais tem que avaliar hoje é o crescimento do mercado, na minha opinião. Wesley, você tem para a gente alguns dados a respeito desse mercado, para que a gente entenda o tamanho dele? Tenho, sim, Carol. Obrigado. O mercado é enorme, ele começou há mais de 10 anos no Brasil a funcionar, e desde 2018, como a Vanessa disse, desde dezembro, quando foi promulgada a lei no final do governo Temer, tornou essa modalidade de apostas legalizada. Mas, por outro lado, não foi até hoje regulamentada, o que dá uma certa insegurança jurídica, tanto para os operadores quanto para o governo. Mas isso vem crescendo tremendamente, não só aqui como no mundo todo, e o Brasil se transformou num dos maiores mercados do mundo de apostas esportivas, porque não é com aquela sensação de quem aposta numa mega-sena que vai apostar, acerta e fica milionário. Não, é muito mais uma aposta de lazer, onde as pessoas vão apostando, vão brincando ao longo do jogo e ganhando dinheiro também, quando é o caso. Então, por isso que está tão em voga e como nos últimos dias, desde o início desse governo, se tem falado muito em regulamentação, então esse assunto também está colocando mais em voga o assunto. A gente são dezenas de milhões de pessoas que apostam todos os anos e movimentando bilhões e bilhões de reais, e isso o César certamente tem mais informações sobre o valor movimentado, mas é efetivamente um volume tremendo. E o que nos deixa muito preocupados é que, por isso que a gente quer, uma das razões que a gente quer regulamentação, Carol, é que, por enquanto, o governo não arrecada nada com isso. E enquanto não houver a regulamentação, o governo não cobra impostos. E o governo tem que pagar impostos. As empresas têm que pagar impostos e elas querem pagar. Elas querem ser regulamentadas. Hoje são cerca de, dizem, talvez tenha aumentado desde a última vez que se teve ideia desse número, mais de 3 mil casas de apostas no Brasil. E isso é imagina só o volume de dinheiro que o governo está deixando de arrecadar em impostos. No momento da regulamentação, sem querer abusar do tempo, Carol,
Claro, A gente pode acredita que esse número vai ser reduzido de 3 mil para um número entre 50 e 100 casas que serão licenciadas pelo Ministério da Alô? Fazenda. Vai acabar a bagunça. Não tem mais aquela história de que um grupo de garotos se reúne e bota um Alô? site de apostas. E essa bagunça, me digam aqui se eu estou contextualizada, porque essa bagunça vem também da diversidade de nomenclaturas que a gente tem para esse mercado. Então, a gente fala aqui, eu até anotei, porque assim, são várias que me chamaram a atenção. Aposta esportiva, que é diferente de cassino, que é diferente de gambling, que é diferente de poker. Esse é um dos motivos também, essa diversidade toda de opções que podem ajudar com que se atrase mais a regulamentação dessa atividade, não é? O que está em jogo em relação à regulamentação é a aposta esportiva. Cassino online, jogo do bicho, bingo, máquina, nada disso está em questão, está sendo questionado. Isso tudo, todos esses tipos de jogos, estão dentro da 442, que será examinada pelo Senado, já aprovados pela Câmara. Mas hoje a regulamentação só diz respeito à aposta esportiva. E a história, Vanessa, queria que você trouxesse para mim, agora sim, partindo para esse papo mais de documento, de MP, de o que aconteceu, por que tem esse documento que agora propõe a regulamentação? Conta um pouquinho para a gente. A gente tem, esse assunto é um assunto recorrente em todos os governos. Quando a gente fala de um PL que começou lá em 91, significa aí que a gente tem 30 anos discutindo sobre o tema, né? Um assunto que vai e volta. Eu acho que a gente tem aí uma discussão do governo atualmente pelo volume de usuários, pelo volume de pessoas que tem, como o mercado tem crescido, né? E acho que o mais importante agora é a questão da perda de arrecadação, né? Então, quando você percebe que o usuário está jogando cada vez mais e o governo não está arrecadando com relação a isso, é quando chega uma minuta de medida provisória, né? A gente teve aí recentemente, como o Wesley falou, uma minuta de medida provisória que chegou aí para a Casa Civil, né? E que por questões políticas, essa minuta ainda não foi aprovada, e a gente volta a discutir o PL 442, quando a gente pensa que o ideal seria não só regular a questão de apostas esportivas, mas também as apostas de modo geral e também as casas de apostas, né, e trazer essas casas todas para o Brasil. Então, acho que a gente está num momento que o governo tem muita intenção de trazer esse assunto, de regular esse assunto, até porque hoje a gente percebe que está incorporado na vida do brasileiro essa questão de apostas, tem muito em função do futebol, né? Apostas esportivas, elas estão muito envolvidas no futebol, e o brasileiro é um povo que gosta muito de futebol. Então, a gente percebe que essa é a preocupação do governo, é um mercado que todo mundo, os players desse mercado têm intenção de regular, para não ficar essa coisa que ninguém sabe para onde ir, né? E você ter que usar países que são mais, tem uma flexibilização maior para o jogo. Então, é isso que que eu acho que o governo, o estágio que a gente encontra do governo. Sim. Gente, vocês me desculpem, o meu microfone estava mutado e eu não consegui interagir nas perguntas de vocês. Eu acabei perdendo o time de alguns ganchos que vocês fizeram, então eu vou tentar só resgatar alguns pontos, ser bem específico. Como o Wesley bem pontuou, existe um número significativo de casas de apostas, né, hoje no Brasil. Eu diria, eu não conheço a estrutura das menores, mas a regulamentação, eu acredito que essas casas
muito mais localizadas em certas regiões, como a gente conversou, elas se revestem de uma informalidade. Não acho que elas cumpram ali os requisitos mínimos para que elas possam funcionar, como bem pontua a Vanessa, hoje a falta e a inexistência de uma regulamentação no Brasil, ela impede que você ofereça esse serviço sediado no Brasil, ou seja, que as apostas sejam registradas no Brasil. Esse é um dos motivos de que a grande maioria e os principais participantes e mais sérios no mercado, todos sejam sediados no exterior. E aí você tem uma situação específica com o fluxo financeiro de entrada e saída de recursos do país, que é enorme, tá? Como alguns de vocês sabem, a minha expertise, o meu background é de mercado financeiro. Comecei a atuar com o sistema de apostas, eu não sou tão velho, tão antigo assim, sou quase novo. Desculpa, Wesley, não foi uma questão de falar que você é velho, mas você é mais experiente, eu vou reformular não, o meu provocação posicionamento. gratuita, você tem Wesley, mais você está experiência quietinho nesse aí. assunto. Ô César, eu estou quieto aqui, não provoca. Não te fiz nada, Não, mas César. eu já fiz a minha meia-culpa, entendeu? Antes de mais nada. Então, o que acontece é que você vê o mercado todo se movimentando com um fluxo financeiro enorme, e aí, pegando já o gancho do assunto da falta de tributação, o que se vê é uma tributação baixíssima, na verdade. Você tem hoje, na realização dessas apostas esportivas, o único imposto que seria recolhido é o IOF, que desde o começo, quando o mercado ganhou tração nisso para fazer esses pagamentos, né? Se você voltar um pouquinho no histórico para entender como é que o mercado se comporta hoje, até 2015, você falou, o mercado já funciona há 10 anos, então até 2015, 16, quando você tentava abrir um relacionamento em qualquer instituição financeira, todas as instituições financeiras recusavam a abertura desse relacionamento, o seu onboarding para fazer o KYC, devido ao baixo apetite a risco, né? Como você sabe, não só as apostas esportivas, mas a parte de cassino, poker, todas essas modalidades mencionadas que foram perguntadas pela Carol, elas eram vistas todas dentro de um único balaio, todas de uma única cesta. Então, quando o departamento de compliance mandava lá o seu relatório para você declarar a sua atividade, vinha tudo num pacote só. E aí isso acabou, com o tempo, ganhando uma atração, com a publicação da lei, trouxe um pouco mais de luz sobre isso, mas ainda assim ficou criado esse limbo pela falta de uma regulamentação. Eu acho que, concordo com o Wesley, acho que até o próprio preço para se adquirir essa licença vai tirar muito participante pequeno, por falta de capitalização. Hoje você tem uma concentração enorme, eu diria em 25, 30 participantes até, um pouco menos do que o próprio Wesley mencionou, que são os principais players. Eu acho que essas pessoas devem aguentar aí o preço de aquisição da aposta, e não só o preço de aquisição de aposta, mas também a implementação de toda a estrutura e a parte de operações. Você viu, não sei se vocês acompanharam, né? Mas quando estava na iminência de aprovar o decreto executivo que regulamentava a aposta o ano passado, que todo o mercado se aqueceu também, falando, olha, agora vai. Eu me lembro de ter começado a acompanhar isso em junho, falava, é na próxima semana, e acabou engavetado na época da eleição, enfim, e postergou para esse ano. Quando você via essa situação de regulamentação e de iminência, várias casas de apostas vieram até São Paulo, principalmente São Paulo, sentaram com o prefeito à época para negociar com o prefeito condições, eventuais benefícios fiscais. Eu me lembro de ter, numa situação específica, se não me engano, em agosto ou setembro do ano passado, inclusive eu jantei com um C-level de uma das principais casas de apostas, ele tinha acabado de sentar, de ter uma reunião na prefeitura,
e ele passou a semana inteira procurando a imóvel para alugar. Entendeu? Então, assim, a regulamentação, ela vai trazer muita coisa benéfica para o mercado como um todo, não só para a parte de tributos federais, mas também por toda a distribuição de tributos para âmbitos municipais e estaduais também, destinações de verbas hoje para recurso público que hoje não se arrecada, entendeu? Como hoje eu mencionei, hoje você tem só uma parcela muito pequena, de 0,38%, que é o IOF recolhido em cada transação que você faz para o exterior, ou do exterior para cá. Existe, será, gente, uma estimativa de quanto dinheiro está ficando por causa dessa não regulamentação? Vocês acham que conseguem, assim, dar um norte para a gente de quanto será que a gente está falando aqui? Carol, o Ministério da Fazenda tem tentado estimar esse valor. Nós não sabemos, e nem o Ministério da Fazenda sabe com certeza o valor. Agora, eu só vou trazer aqui um dado que dá ideia do tamanho do mercado. Entre investimentos em mídia e patrocínios, as casas de apostas têm movimentaram o ano passado cerca de 3 bilhões de reais, apenas com patrocínios e publicidade, o que demonstra o tamanho do mercado. Isso deve cair, este valor deve cair nos próximos anos, no momento em que for regulamentado, porque parte disso vai ser direcionado para impostos, que hoje não estão sendo pagos. Um adendo, não estão sendo pagos porque não há a regulamentação. Se houvesse a regulamentação, se tivesse havido há 2 anos atrás, todas essas casas de apostas já estariam pagando a sua parte. Ótimo, ótimo. Vanessa, é da sua opinião também em relação à quantidade de dinheiro que a gente está falando aqui? Realmente é um valor impactante? Ou será que, na sua visão, a gente traz muito para a mesa investidores, aliás, apostadores pequenos, apostadores, pessoas físicas pequenas, que, de repente, não têm volume de recursos para essas apostas? Qual é a sua percepção? O microfone ficou fechado. A Vanessa está mutada. Nós tivemos alguns infiltrados aqui na reunião, então eu peço desculpas a todos e agradeço a paciência de todos. São alguns imprevistos que acontecem em eventos ao vivo, isso faz parte do jogo, nós estamos preparados para isso, apesar de ter nos pego de surpresa, ok? Então, tá tudo certo. Pode falar, Vanessa. Tá. Eu perdi sua pergunta. Se você concorda em relação ao volume de dinheiro que a gente fala que ficou na mesa, não por má fé, mas realmente pela falta de regulamentação, e se na sua visão e experiência a gente está falando realmente de tanto dinheiro assim, ou se a gente está falando de apostadores pequenos, que coloca lá 10, 20, 30, 60, 100 reais, e de repente isso, precisamos de muita gente para fazer realmente um volume relevante. Não, eu acho que toda essa receita do governo, ela já começa logo de cara na concessão. Então, as empresas que vêm para o Brasil, as empresas de jogos que vêm para o Brasil, ela vai precisar de uma concessão do governo. Só aí já começa você ter um mercado organizado e uma receita a partir de então, né? Você já vai ter, ela vai ter que ter um volume provavelmente um volume de capital social já relevante. Então, a gente já começa a ter tudo isso. Sem contar a organização desse mercado, né? E eu acho que já tem um pouco, principalmente com relação às apostas esportivas, que esse volume de dinheiro já está sendo utilizado no Brasil, então a gente percebe que a regulamentação e a legalização hoje dessa parte dos jogos que a gente tem, ela vai trazer tanto a parte de compliance, que hoje a gente não sabe como acontece, a parte de saber quem é o jogador, saber quem é que está jogando, que nada disso hoje a gente conhece, né? Quando você fala de um jogo lá fora, você não sabe. E até mesmo o pagamento de prêmios, ou seja, quando você vai num cassino e recebe o dinheiro como prêmio daquela aposta, esse dinheiro não volta, ou volta para o Brasil de uma outra forma que sem tributação. Então, quando a gente fala da legalização, a gente está falando da legalização
tanto da aposta, né, quando a pessoa vai lá jogar, a gente está falando da legalização do prêmio, ou seja, tudo isso tem um tributo envolvido nessa transação, que hoje a gente não tem nenhum controle. E eu acho que um controle importante é essa questão de saber quem está jogando, quem é que faz isso, as empresas, as casas de jogos entenderem quem são esses, poder ser fiscalizadas, né, de modo que você possa dizer quem está ali dentro. Então, acho que isso é um ganho muito grande se a gente legaliza o jogo e as apostas no Brasil. A Vanessa trouxe um ponto aqui muito relevante, que é em relação à segurança, e a segurança de todo mundo que faz parte do processo, né? E é bom a gente falar disso também. A gente vai, agora mais para o finalzinho, a gente vai trazer um pouco mais o tema da segurança, o tema da prevenção à lavagem de dinheiro. A gente traz esses assuntos já, mas eu não posso deixar de abrir o microfone para o Luiz Carlos. Eu espantei com a formação de Web, que hoje existe 3.000 casas e deve reduzir para 50, 100. Assim, esse filtro seria principalmente por conta do capital exigido ou questões técnicas também? Não é só pelo capital, Luiz Carlos. Além do capital mínimo que vai ter que pagar, além do valor da licença, que é de 30 milhões de reais, também tem que ter a empresa um capital mínimo para isso e tem que ter uma expertise, tem que ter condições técnicas de operar. Tudo vai ser checado pelo Ministério da Fazenda. Além disso, tem o compliance sobre os proprietários das empresas, sobre o sistema operacional. Então, há um controle muito grande do Estado para que, ao final e ao cabo, somente empresas muito bem preparadas possam operar no Brasil. Isso funciona no mundo todo, onde há licenciamento de casas de apostas, para que só os melhores permaneçam para dar confiança ao sistema e também ao apostador. O apostador precisa saber que o dinheiro que ele apostou ele vai receber. Quando ele ganha, ele tem que receber. Por isso, a empresa tem que ter sede no Brasil, tem que ter os diretores no Brasil, tem que ter serviço de atendimento ao cliente. Todos esses são fatores fundamentais para que haja essa troca com o consumidor. O consumidor tem que saber de quem vai cobrar caso aconteça alguma coisa e ele não recebeu o dinheiro. Sim, se vocês me permitem, eu gostaria de fazer só um complemento. Na verdade, eu gostaria de fazer... infelizmente, nessa parte eu vou destoar um pouco da Vanessa, quando ela mencionou sobre não se conhece o jogador. Tá? Então, eu acho que o mais importante e que traz preocupação são justamente algumas premissas generalizadas, justamente pela falta de divulgação de dados, né, do próprio mercado. Como o mercado não é obrigado a divulgar nenhuma informação, são empresas super fechadas, você não tem essa divulgação de uma maneira muito massiva. Mas trazendo para a realidade o universo que eu experimentei, por exemplo, quando estava no banco, servindo como canal bancário para essas instituições, e agora funcionando, criando e participando de uma nova da empresa que hoje eu atuo, que justamente presta serviço para... Um dos serviços que nós prestamos é um serviço especial e somente dedicado para esse mercado, né? De fazer o processamento de apostas esportivas. E o que se vê hoje é que a grande maioria das apostas que são criadas, do fluxo disso, tem um ticket médio baixíssimo. Você tem aí um ticket médio entre 500 e 2.000 dólares. Tá? Essa é a grande massa de apostas. Obviamente, você tem jogadores institucionalizados, se eu posso dizer assim, mais profissionais, são caras que realmente investem pesado nisso, eles saem um pouco dessa
dessa cultura recreativa que o Wesley mencionou, que vem desde da época que a gente fazia bolão para ver quem ia ganhar o time do colégio, entendeu? Isso é cultural, é uma coisa enraizada, e não é só no universo masculino, não, é uma coisa que acompanha a gente há anos, e agora que chegou no Brasil muito mais abertamente, justamente por conta da divulgação e da forma de publicidade que se adotou, principalmente na época da pandemia, né? Como voltando ao tema que foi discutido já, o que ganhou mesmo os holofotes, que trouxe um pouco de luz, foi justamente pandemia e quando passou-se a fazer essas publicações em TVs abertas, né? Eu me lembro em umas discussões no banco, eu falava, bom, isso aí é legal. Aí eu falava, bom, isso aí é legal, como é que a Globo está fazendo propaganda disso na televisão, no horário nobre, patrocinando, no intervalo de cada novela, me bota lá um jogador fazendo anúncio de aposta. Que legal, não é? Senão a TV aberta, que é uma das principais TV abertas, é a principal TV aberta hoje no mercado, não estaria nessa forma. Então, assim, eu acho que o importante que a gente está num momento meio crítico, né? Que juntou não o assunto e a necessidade de regulamentação das apostas esportivas, ela acabou sendo atraída justamente por esses recentes escândalos de apostas manipuladas, que é uma coisa que sempre existiu e todo mundo sabe disso. Não é de hoje que se descobrem alguns esquemas de manipulação, não é de hoje que atletas vão presos, não é de hoje que isso acontece. Está acontecendo agora de maneira mais aberta, utilizando-se as próprias casas de apostas, que, na verdade, na minha opinião, no meu ponto de vista, não são as pessoas que contribuem para isso, porque isso já existia antes deles operacionalmente virem para o Brasil. Isso é uma das preocupações, inclusive, do Estatuto de Esporte, da lei que regulamenta. Pode falar, Wesley. Desculpa, eu tenho que entrar nesse ponto. As casas de apostas são as vítimas do processo. Exatamente, esse é o meu ponto de vista. São elas que pagam quando existe algum tipo de manipulação. Então, elas têm que ser protegidas desses malfeitores, né? Sim, exatamente esse é o meu ponto. Antes de se existir, de se falar em regulamentação de apostas esportivas, já tinha atleta sendo preso, entendeu? E aí veio o estatuto da lei do esporte lá e regulamentando, colocando como crime a atividade de cooptação desses atletas para manipulação de resultado. E isso já aconteceu, se você olhar a data da lei, é muito prévia, antes de se falar em regulamentação de aposta esportiva. Entendeu? Então, assim, é importante separar para que você não crie um conceito geral de que o mercado é ruim, porque o mercado não é ruim. É uma atividade como qualquer outra. O problema é que quando você não conhece os riscos envolvidos, quando você não conhece o cliente que você está se relacionando, e aí pegando o gancho que a Vanessa faz, aí você cria um problema, porque você traz para dentro do sistema pessoas que contaminam. É a maçã podre. Você traz para dentro de um mercado pessoas que não têm o menor interesse de fazer aposta recreativa ali, mas sim de fazer extorsão, de praticar prática criminosa. Isso é prática criminosa, independentemente da existência ou não das casas esportivas, entendeu? Das apostas. Joia. Vanessa, você quer contribuir em cima do que o César falou, ou Wesley, você quer? Eu tenho mais uma pergunta aqui, e se vocês quiserem, a gente conversa mais um pouquinho, senão eu passo a palavra para o Luiz de Sena. Não, eu concordo, acho que a gente está estamos aí numa tentativa de regular o que já existe. Eu acho que isso é um grande ponto, que é exatamente colocar mais transparente aquilo que já existe há muito tempo. É isso mesmo, Wesley? Já existe há muito tempo? Sim, a aposta esportiva existe há décadas, né? Não aqui, no mundo todo. E os problemas existem também desde que elas foram criadas. E não é, quando se fala em problema de manipulação e coisa do tipo, não é um privilégio do futebol. Isso está em todos os esportes. Quanto mais individualizado, mais fácil é de ser manipulado. Por exemplo, jogo de dupla de vôlei, jogo de tênis.
Não tem que sair atrás de 11 jogadores ou combinar alguma coisa que seja efetiva para 11 jogadores. Não, basta ter um deles, um dos participantes. Então, no golfe, a mesma coisa. Vai fazer a aposta que o jogador não fará, como ele sempre faz, em 28 tacadas, ele vai fazer em 40 tacadas. Mas como? Se ele é um grande jogador, ele vai lá e faz em 40 tacadas. E aí, perdeu o jogo, mas ganhou o valor que foi o valor da corrupção. Vocês vejam, né, essa Sim. coisa da regulamentação, e já vou, Luigi, Sena, já fique atento, já vou pedir para você liberar o microfone e o vídeo, mas vocês vejam como essa coisa da regulamentação, ela impacta a pessoa física que está no mercado, os apostadores e as pessoas em geral, de uma forma muito abrangente. Eu tenho 2 filhos em pré-adolescência, e um deles me contou que estão fazendo apostas na sala de aula, eles estão no ensino fundamental ainda, inclusive, estatisticamente, praticamente impossível, porque nos jogos de futebol existe também a aposta qual será o placar. Então, a gente trabalha aqui com várias variáveis, é ótimo, né? Com diversas variáveis em relação a placares e afins. Depois, eu gostaria, se vocês tiverem uma visão a respeito de como proteger não só a pessoa jurídica, que a gente está falando aqui das casas de apostas, mas também do apostador, da pessoa física que está lá na ponta. Existe uma idade, existe na regulamentação uma preocupação em relação a menores de 18 anos, maiores de 18 anos, e aí a gente pode falar disso, mas eu preciso colocar a palavra para o Luigi Sena, senão daqui a pouco eu esqueço. Luigi, coloca a sua mãozinha aqui ou libera para a gente o microfone para você fazer a sua pergunta, por favor. Oi, Carol, está ouvindo aí? Obrigado. Estamos ouvindo. Tenho, na verdade, uma série de perguntas aqui relacionadas, mas, enfim, talvez para a Vanessa, aí, mas, enfim, quem se sentir mais confortável para responder. Primeiro, tecnicamente, ali, em relação a essa regulamentação, né, isso é uma concessão, de fato, sendo uma concessão, tem regras sobre a prestação de serviço, né? Vai ser igual eu já trabalhei em ferrovia, né? Agora trabalho com Banco Central, tem uma série de requisitos de atendimento ali da prestação de serviço, vai ter isso. Isso precisa passar em votação em Congresso, tá, ou não? Isso é uma medida provisória que entra, começa a valer e de uma hora para outra. E aí, em relação... Isso é um primeiro pacote de perguntas. Em segundo, em relação ao jogo de azar. Como é que fica? Né? A gente está falando só de aposta esportiva. Todos esses sites eles têm aposta esportiva e jogos de azar. E, pelo que eu saiba, onde eles ganham dinheiro é em jogos de azar. Como é que fica isso? Continua no limbo? Qual é o risco para as empresas facilitadoras de pagamento, ainda para o meu mundo aqui de fintech, que continuam transacionando PIX, fazendo câmbio relacionados a jogos de azar, né? Hoje, né, até a Vanessa estava falando ali que não se sabe de onde faz a transação. Na verdade, se sabe na facilitadora de pagamento, né? Ela tem a obrigação pelo Banco Central de dizer, né, cada PIX que foi feito, qual é o câmbio que foi feito, qual é o CPF e tal, e fazer essa parte no Outlet. Qual é o risco que existe para as facilitadoras de pagamento fazendo jogos de azar? Especificamente no meu caso também, né, eu tenho uma software house, a gente tem uma plataforma, assim, um white label de jogos, só a parte tecnológica, né? Não exploro os jogos nem nada, mas a parte tecnológica. E aí, né, alguns sites de aposta usam a nossa plataforma para fazer aposta esportiva e jogos de azar. Existe algum risco do ponto de vista... eu, como prestador de serviço de tecnologia, de estar... né, dado que eu não exploro isso, eu ganho lá um uso pela plataforma. Existe algum risco embutido aí ou não? Obrigado. Várias perguntas. Acho que a Vanessa é mais indicada para puxar, né, Vanessa? Eu vou falar e depois os meninos complementam, que eu acho que esse assunto é bastante interessante. Assim, o que se imagina, tanto na lei 3756, que foi publicada em 2018, quanto nessa minuta da MP que saiu recentemente,
que a regulamentação, vai existir uma regulamentação, ou seja, vai ter a lei, né, em seguida vai ter uma regulamentação que dentro dessa regulamentação a gente vai saber os procedimentos que vão ser utilizados por cada uma e como é que vai ser tudo isso. Hoje muito em linha do que é com o Banco Central, ou seja, vai ter um órgão que vai regular a aposta esportiva, e hoje a gente só fala em apostas esportivas nessa MP e na Lei 13.756. Se a gente for falar dentro dessa regulamentação que a gente está tratando aqui de apostas esportivas, não se fala em gambling, em apostas de jogos de azar e tudo mais. Esses jogos não estão dentro não está nem dentro da lei, né, de 2018 e nem dentro dessa medida provisória. O que se espera é que passe o PL 442 e dentro desse PL a gente tem uma abrangência muito maior, né? Então, nessa estrutura, você teria todos esses jogos abarcados. O mercado provavelmente deve ser como hoje o mercado de fintech, né? Vai ser lá as casas de apostas e não os provedores de serviços, né? Que ficariam as casas de apostas obrigadas responsáveis com relação aos provedores de internet, de serviços, de software. Então, muito provavelmente vai ficar desse jeito. A gente, obviamente, não sabe, né? A regulamentação não saiu ainda, a gente não sabe como vai ser, mas, de modo geral, é assim que acontece com os demais órgãos reguladores. Então, a gente enxerga dessa forma. Acho que o César quer complementar mais alguma coisa? Não, eu acho que você falou bem, Vanessa. Respondendo ao Luigi, eu não sei qual é a empresa que ele trabalha aqui, porque de facilitadora. Até depois, se quiser trocar uma figurinha comigo, a gente está no mesmo mercado, Luigi. Então, eu trago aqui, faço as suas palavras, a gente tem a mesma preocupação, que é exatamente, vou dar um exemplo, se todo mundo está falando que não vai haver a regulamentação da medida provisória, isso vai ficar para uma próxima lei, projeto de lei ordinária, correto? Que é o que se foi divulgado. Se você hoje tivesse regulamentado essa MP, regulamentando para aposta fixa, de cota fixa, você criaria um problema estrutural no modelo de negócio. Porque é exatamente o que você falou, se você pegar quase que todos os provedores de aposta esportiva, eles têm ali um local dedicado no site dele, slot machine, os cassinos online ali que funcionam, as maquininhas todas online, mas funcionam livremente. É uma fonte de receita nisso, até ontem o Wesley e a gente divergiu nesse ponto, eu acho que em termos de volume, eu acredito, eu não tenho esses dados, mas eu acho que deveria ser um 70-30 para aposta esportiva, ele acha que é um 70-30 para a parte de gambling, né? Mas é difícil você fazer uma estimativa, mas voltando em termos práticos, se você aprovasse a medida provisória com o modelo que circulou no mercado, que estava em vias de ser aprovado, você criaria exatamente um gap, porque, de um lado, a medida provisória ia regulamentar a aposta esportiva e proibir os sites de funcionar internacionalmente, ou seja, o site que entrar aqui, ele não pode permitir que um consumidor brasileiro acesse o site no estrangeiro dele, que ele vai ter segregado. Só que aí, no site aqui no Brasil, ele traz como modelo de negócio somente a aposta esportiva. E aí, quando você tem o site da matriz, que é no exterior, você tem todo esse mercado que ele teve que fazer a renúncia, né, de receita, porque é uma renúncia de receita. Ele escolheu operar no Brasil, mas ele perdeu uma fonte de receita enorme dessa vertical, dessa linha de negócio dele de gambling, porque o consumidor brasileiro hoje que consome esses serviços, que alcança a internet através da sua empresa, através da minha empresa, e de outros concorrentes que a gente conhece quem são no mercado, os principais fornecedores desse tipo de serviço, eles passariam a ser obrigados a proibir que o consumidor acesse essas plataformas, ou seja,
você teria a obrigação de deixar de levar o seu Pix para esses sites, justamente para essa vertical de negócio que foi esquecida. E aí eu trago mais uma crítica ainda. Se você entrar nos sites de apostas, você vê na parte de cota fixa, a MP fala sobre um trecho de que a MP regulamenta a aposta de cota fixa para eventos de interação com humanos. Tá? E aí você abre o site dos principais caras aqui de mercado, ele tem lá não só apostas esportivas, mas ele tem aposta de cachorro, aposta com galgo, ele tem aposta de turf, que funciona também no mesmo sítio, e ele também tem ali uma outra modalidade, que são as corridas australianas, né, que é aquelas corridas com cavalo com charrete. Então, essas 3 verticais, elas estariam cobertas por ser cota fixa, ou elas também teriam que sair em termos de linhas de negócio desses caras? Então, assim, é preciso discutir com cuidado, porque você vai criar uma situação esperando uma arrecadação X, e quando você tira, sem saber qual é o volume financeiro envolvido nessas verticais, e você tira elas do mercado, a arrecadação do governo vem infinitamente menor, porque você deixou de arrecadar sobre 100 e vai arrecadar talvez sobre 30%, se for a visão do Wesley, por exemplo. Entendeu? Então, assim, é preciso entender o mercado de uma maneira mais holística, mais generalista, de como realmente funciona, e é preciso dialogar com essas pessoas, com esses operadores, para entender. Eu acho que o governo convidou, mas muitos não foram. Então, assim, com a migração desse entendimento para que seja através de uma lei ordinária, passando por novas discussões, abre-se o prazo para que o governo convoque essas pessoas para discutir mais abertamente, para chegar no modelo ideal. Acho que essa é a minha grande preocupação. Eu acho que a gente, na verdade, tem um tempo agora para aprimorar os conceitos e trazer uma lei que ela alcance os objetivos de todo mundo. Que é o cara que oferece o serviço, ele vai continuar mantendo o serviço, e o governo vai continuar com a expectativa e realizando a expectativa dele de receita. Wesley, palavra toda sua. Obrigado, Carol. O governo vai fazer, não só porque o governo pretendeu, mas porque é para funcionar o mercado da maneira mais correta possível, ele vai fazer uma série de impedimentos ou proibições para que aconteça o jogo ilegal, que se chama aqui de a zona cinza. Então, ele vai proibir a publicidade dos sites que não estiverem licenciados. Vai impedir o patrocínio. Será? Se houver um patrocínio, por exemplo, não vai ser chamado a lei apenas o site que fez, mas também o clube, o jogador, ou seja, o que for que recebeu o patrocínio, a entidade esportiva. Ele vai bloquear as VPNs, vai bloquear os sites, as VPNs. O cara não vai ter mais, não vai conseguir fazer isso. Serão informados do site ou do Ministério ou da agência que venha a ser criada quais são os sites que estão liberados. Qualquer um outro que não esteja liberado não pode ser colocado no ar. Os meios de pagamento, que é uma das preocupações do César, não poderão receber, enviar, transacionar dinheiro de apostadores ligados a sites não licenciados. Com isso, o governo vai conseguir ter um controle maior. Nós acreditamos que a perda dessas hipotéticas 3 mil casas sendo reduzidas a 50, 70, 100 casas, vai ser mínima, porque hoje, se o César e eu estivermos corretos, 90 e tantos % das apostas são feitas nas principais casas. Só uma pequena parte é diluída nessas 3 mil, nessas outras 3 mil. Então, o valor das apostas vai ser condensado nas casas licenciadas pelo governo. Ao mesmo tempo que, não havendo o cassino online, os jogos online que não sejam aposta esportiva, esses jogadores que estavam fazendo jogos em outras plataformas que não aposta esportiva, como não terão mais aonde fazer, vão migrar para a aposta esportiva. Todos? Talvez não. Talvez tenha aquele que gosta de apostar só em cassino. Mas uma grande parcela desses virão. Agora, me permite aqui, César, eu queria voltar a uma coisa que a Carol disse agora há pouco, que eu fiquei muito preocupado. Menor de idade não pode participar.
Se os teus filhos têm menos de 18 anos, eles não podem, e eu gostaria muito que tão logo passasse a lei ou a medida provisória, todos os meios de pagamento terão a obrigação, além dos sites, uma vez checada a informação junto ao SERP, à Receita Federal, no momento que é identificado que é um menor de idade, a aposta dele bate e volta, e ele não pode fazer isso. Menor de idade não pode e não deve apostar. Assim como concordamos pessoas... plenamente. Concordamos. Assim como bons pessoas... filhos de boa educadora financeira, eles são terminantemente contra e me contaram assim horrorizados. E acho que é importante a gente colocar aqui essa acessibilidade que tem, faz parte do meio digital, faz parte dos meios de pagamento, dos canais, toda essa acessibilidade que ela pode ser usada também, infelizmente, para fins não tão nobres, não digo, mas pelo menos com tanta consciência, né? Obrigado, Carol. Eu que agradeço. César, conseguimos esperar a pergunta do Edu Pires ou você quer contribuir agora para a finalização do assunto? Não, eu espero. Eu só queria trazer eu estou vendo que a gente está andando para o final, né, da discussão aqui. Então, uma discussão ótima, super amigável, e acho que o tema tá fluindo bem. E aí eu queria trazer uma última preocupação minha em relação a umas possíveis... É uma crítica com um viés construtivo, né? Já que a gente está caminhando para uma nova criação, mas pode seguir com a pergunta. Ótimo, muito obrigada. Edu, palavra toda sua. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Grande mesmo papo. Eu queria fazer uma pergunta, e eu não tenho certeza se mais adequada ao Cardia ou mais adequada à Vanessa. Me pareceu contraproducente esse desvio da PL de 91 para a nova tentativa agora de quebrar esses mercados. Me pareceu contraproducente essa tentativa. Eu acho que se vai haver um movimento de regulação, ele poderia ser mais abrangente. E a nossa musculatura, de quem está afim de que exista um mercado regulado, decente, uma vez que isso é uma realidade em grande parte do mundo, eu acho que os nossos esforços seriam mais eficientes, se concentrados. Então, essa é uma primeira pergunta. Por que houve essa dissociação, uma vez que em todos esses mercados existe o risco de manipulação, existem os malfeitores em todos os mercados? Essa é a primeira questão. A segunda questão que eu creio ser mais parecida com a primeira, que eu creio ser mais para a Vanessa, o Brasil é reconhecido como um player importante em ambiente regulatório como um todo, apesar de eu achar que ainda existem alguns anacronismos no nosso jeito de fazer regulação. Na medida, um dos problemas de eu separar os jogos que serão ou não regulados, a meu ver, é que o Brasil, por exemplo, o nosso ambiente regulatório, quiçá o Banco Central, que é super reconhecido e como eficiente nisso, olha, por exemplo, para a QIT. Então, essa história de que vai ser mais fácil regular, porque se quebrou os tipos de jogos, eu acho que vai ser mais difícil, né? Como a gente não olha para a QIT, vai ficar muito difícil online em real time conseguir fiscalizar que a transação é uma transação de aposta esportiva ou que a transação é do foguetinho vermelho e do foguetinho azul, qual que chega primeiro. Então, meus dois pontos são esses. Por que a gente quebrou, ou os players que estão trabalhando com isso há muito tempo, Cardia, por que a gente aceitou essa quebra? E se a Vanessa, muito próxima do Banco Central, aliás, faz um trabalho belíssimo em todos os segmentos, aí já salvou muita instituição de pagamento aí ao longo da história, está mais próxima do Banco Central, consegue já identificar que os próprios reguladores vão usar esse exemplo para modernizar o ambiente de regulação. Não a mesma coisa, geografia, volume operado e QIC. Bom,
Essa pergunta é uma pergunta ótima. A gente também questiona a questão de ter essa quebra dos assuntos, né? Eu acho que esse tema é bastante polêmico e acho que a gente, desde que a gente se conhece por gente, existe essa questão dos jogos no Brasil, né? Quando você fala em jogos de gambling, né, que são as apostas em cassinos e tudo mais, vem a questão de, o Brasil pode jogar, não pode jogar, e o quanto eu vou desviar a pessoa do que ela faz, e as apostas esportivas. Então, a gente tem, por exemplo, apostas de pôquer, que é considerado, isso não é, considerado um jogo de habilidade. Então, a aposta esportiva está mais próxima disso do que, eventualmente, os jogos de cassino, né? Eu concordo que a gente separar, quebrar em assuntos diferentes, causa essa preocupação que o César mesmo mencionou, que eu não consigo quebrar dentro de uma mesma casa, eu saber o que é betting, né, o que é sport betting e o que é gambling, né? Não consigo separar isso, quem está jogando no quê? Porque uma vez que ele entrou lá dentro, eu não tenho essa visualização. Então, o ideal seria mesmo que a gente tivesse uma atualização do L442, que fizesse trouxesse ele para os dias atuais, e já que eu quero regular, eu regularia tudo de uma vez. Concordo que o Banco Central ele serve de exemplo, né, da forma como ele regulou o mercado financeiro como um todo. O Banco Central já é bastante maduro, né, para fazer isso, e os outros órgãos reguladores têm partido de um pressuposto parecido com o Banco Central. Então, acredito que também na parte de jogos a tendência será a mesma. Ótimo. Edu, quer endereçar a segunda parte da sua pergunta para quem? Vamos fazer aqui um painel desses bem terroristas, assim? Pelo amor de Deus, eu não me escolha. Não. A segunda parte era essa. Eu acho que a Vanessa já acabou conseguindo, mais uma vez, de forma muito competente, responder de forma mais ampla. Eu teria só, já que você me deu a palavra, eu teria só mais um ponto. Hoje em dia existem movimentos nos operadores de cryptocurrencies e mesmo no mundo de câmbio normal, existem alternativas pseudo-legais. Quando alguém disse que, por exemplo, ia se proibir a entrada do usuário em sites internacionais. Isso na internet é muito difícil de fazer, né? Isso era no passado, ó. Você não pode comprar alguma coisa lá de fora. Agora é muito difícil. A internet é um campo aberto. E, em termos de métodos de pagamento, você tem alternativas, como as FPIs, por exemplo, fazendo uma EMI lá fora, enchendo uma carteira eletrônica de dinheiro. Na verdade, esse câmbio é um câmbio de disponibilidade, faz um câmbio para o Edu Pires de $100 de disponibilidade, e eu lá de fora, com a minha wallet lá de fora, comando a entrada no site e sigo jogando. A pergunta aqui é, será que essa nossa expectativa de regulação não vai afastar ainda mais a possibilidade de aquisição de receita tributária? Deixa eu só Posso te responder isso, Edu? Claro. Em relação ao seu ponto, eu te diria que você está meio certo, tá? Porque, na verdade, não existe um modelo de negócio apenas. Então, hoje, para você fazer o processamento de apostas esportivas, você tem principalmente dois modelos de negócio. Um modelo de negócio que é o similar ao que você mencionou, ou seja, a pessoa constitui uma empresa aqui ou utiliza de uma licença de EMI lá fora e constitui uma conta digital, que seria aí o equivalente para a nossa jurisdição, uma conta de pagamento, tá? Para fins regulatórios, trazendo para fazer comparar laranja com laranja. E através desta conta detida pelo usuário no exterior, aí sim ele faz o pagamento da aposta esportiva para ser utilizado nos sites. Tá? Este é um dos modelos de negócio.
O outro modelo de negócio, que esse modelo de negócio que você mencionou vai, inclusive, com esta forma de envio de recursos, porque é exatamente uma transferência da mesma titularidade, ou seja, sem nenhuma contrapartida de bem ou serviço, sou eu passando da minha conta para a minha própria conta, tá? E aí, hoje se permite que seja utilizado essas atividades pela nova 227 do Banco Central, que regula a parte cambial e vai regulamentar isso na parte dos provedores de IFX, uma das atividades permitidas. O outro modelo é o modelo do cara que se posiciona como um gateway de pagamento. Tá? E aí eu não estou falando de wallet, ou seja, o que eu faço para fazer o processamento para esse cara, para a casa de aposta? Eu sou o método de pagamento de pay-in e pay-out, da mesma forma como você compra um produto em um marketplace, você compra uma camiseta, enfim, só para não citar nomes de marketplace, mas você, no seu checkout, aperta ali o botãozinho e aparece um QR Code. Este modelo não prescinde de utilização de uma conta de pagamento ou uma conta digital. E é neste modelo que agora, inclusive, o Banco Central reconhece com a nova 227, atribuindo um código específico de natureza cambial para que sejam feitas essas remessas, que é a remessa que eu mencionei no começo, com o recolhimento de IOF de 0,38. Tá? Então, assim, só queria fazer essa diferenciação, porque senão pode fazer as pessoas imaginarem que é o mesmo conceito. Inclusive, no passado, quando eu estava no banco, a gente recebeu, todo o mercado financeiro recebeu um ofício do Banco Central mandando interromper essas transações que eram feitas para fim. Desculpa, as transações de apostas esportivas que estavam sendo feitas na modalidade de facilitação de pagamento, que era a antiga 32205, que era a natureza cambial da facilitação de pagamento, o Banco Central se posicionou falando que não poderia ser feito as transações no modelo globalizado, que é o modelo da facilitação de pagamento, que cada transação deveria ser feita e registrada individualmente por cada usuário na instituição financeira, ou seja, cada linha transacional teria a obrigação de gerar um contrato de câmbio. Tá? Você imagina a quantidade. Para quem trabalha no mercado, sabe a quantidade de linhas que você tem de processamento ali, fechando o câmbio no mesmo dia. César, e aí, eu enfim, queria saber um pouquinho, eu vou só pedir um segundinho só, eu quero saber mais sobre isso, porque realmente eu imagino que seja um volume absurdamente difícil de controlar, de administrar, de organizar, de mapear, mas eu preciso, gente, com todo o jeitinho do mundo, interromper o César para dar tchau para o Wesley. O Wesley tem um compromisso agora, precisa partir com o perdão da piada ruim, precisa partir voando, ele tem um voo agora, um compromisso, e eu quero agradecer em nome da Ultratalks e de todos aqui a presença do Wesley, deixar os contatos dele, antes de deixar os contatos, deixa eu deixar o Wesley falar, né? Obrigado, Carol, obrigado, Vanessa e César, foi ótimo estar aqui debatendo com vocês. Nós temos na audiência, Carol, pessoas que conhecem muito do assunto, como o Hamilton Noble, o Yuri Castro, que conhecem tanto quanto nós, ou mais do que eu, certamente. Então, eu queria saudar os dois que estão participando aqui. Um abraço para o Paulo Amantea, também, que está aqui. E muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. O prazer é todo nosso. Para quem quiser estreitar os laços com Wesley, conversar, networking, tirar dúvidas, quem sabe até projetos, né? Chegar um pouquinho mais para perto, por que não? O Wesley está no LinkedIn como Wesley Cardia, ele é presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias, só chamá-lo lá, que tenho certeza que sairão bons negócios desse networking. Wesley, obrigada, boa viagem. Obrigado, Wesley. Boa viagem, Wesley, muito obrigada. Obrigado, Wesley. Agora sim, César, eu deixo você continuar, porque realmente o volume de dados, de transações, como é que faz para ter esse controle todo? Quando você está me contando aqui que realmente, a gente até conversou isso um pouquinho é como se eu tivesse numa mensagem de WhatsApp, eu que sou leiga aqui, para mim é bom para poder visualizar o tamanho do volume, é como se eu estivesse querendo mapear letra por letra numa conversa de WhatsApp, em vez de entender quantas pessoas eu estou conversando. É isso quando a gente fala de volume de dados que a gente precisa controlar nesse tipo de transação?
O volume nada mais é do que uma transação. E aí, quando você olha para a regulamentação do Banco Central, que vem desde a época da 3.205, a antiga circular 3691, que regulamentava o mercado de câmbio, ele trazia ali o layout das informações que você tem que trazer. Basicamente, meu computador vai acabar a bateria, preciso achar um carregador aqui. Desculpa. Você basicamente precisa registrar transações individualizadas, ou seja, cada transação que você fez, cada aposta, cada recarga, ou cada interação dentro do sistema, ela gera uma linha em um arquivo específico para fins de fechamento de câmbio, onde você manda um volume acumulado, ou seja, você coloca uma data de corte no teu sistema e fala, quero fechar diário, entendeu? E aí você fecha diário, você pode fechar de meia hora, depende do que você quiser, conforme o teu modelo de negócio e a tua capacidade operacional. Mas quando isso vai para o banco registrar, eu me lembro de quando a gente começou a fazer isso lá no banco, a gente utilizava um dos principais fornecedores de mercado para fins de mensageria, de registro de contratos de câmbio. Nas primeiras transações, a gente bateu o limite de 200 mil linhas, se eu não me engano, que era de registro para fins de arquivo, numa única transação, e ele teve que desenvolver uma nova versão do sistema dele para atender esse mercado que ele não tinha previsto, entendeu? Porque, assim, é infinitamente maior. Se eu te falar 200 mil, eu estou chutando muito baixo. Se você pegar grandes clientes, óbvio, né? E depende muito da data de corte. Me dá só um segundo que eu preciso achar uma tomada. Claro, claro. Vanessa, estamos indo para o final do nosso papo. Enquanto o César consegue ali o carregador, você quer finalizar para a gente, arrematando aquele assunto a respeito da segurança? Segurança para todos os envolvidos, para os meios de pagamento, para o apostador. Eu acho que quando a gente fala de segurança, por mais que a gente tenha hoje uma segurança por meio do facilitador de pagamento internacional, né, que a gente já mencionou aqui, que você tem um controle, a gente não tem total controle de quem está apostando lá e de a forma como está sendo as apostas, né, e como esse dinheiro está indo e voltando. Existe uma segurança de informação de quem está remetendo dinheiro e de quem está recebendo dinheiro, mas isso, sem sombra de dúvida, se a gente tivesse isso no Brasil, isso seria muito melhor feito. O Wesley falou sobre a questão dos menores, né, dos jogos dos menores, mas a gente sabe hoje que, assim, a criançada adora um cartola. Eles são muito rápidos. E, assim, talvez a gente não sabe... As pessoas vão brigar com você. Cartola não é aposta, é fantasy game. Eles vão... Alguém na Globo vai brigar com você. Mas a questão da segurança seria a mesma. Então, assim, a gente não poderia colocar todo mundo menor fazendo esse tipo de jogo. Então, a gente percebe que tem um mercado que ele é muito mais amplo do que se a gente tivesse esse mercado aqui no Brasil, né? Então, acho que essa questão da segurança tem uma segurança muito grande hoje por conta dos facilitadores de pagamento internacional, por conta dos bancos de câmbio, mas aí a gente teria uma segurança maior. Eu vou deixar o César falar e complementar, mas já coloco aqui, já agradeço de participar aqui, o convite, e agradeço as suas ponderações, Carol. Prazer é todo nosso, mas calma que a gente não vai dar tchau ainda. Calma. Eu vou fechar aqui, tá, Carol, só para trazer uma preocupação, e aí é uma crítica como uma oportunidade de melhoria, que eu acho que o governo vai ter tempo para voltar para a prancheta, para as discussões, para trazer uma versão um pouco melhor. O problema é que, pelos recentes acontecimentos, quando você vê a parte da CPI de apostas esportivas caminhando agressivamente para que aconteça a passos largos, obviamente, você vai trazer uma contaminação e uma preocupação que talvez, se essa regulamentação tivesse vindo ano passado, fora desses holofotes, ela não teria acontecido. Entendeu? Então, o que eu trago hoje de discussões que são as minhas preocupações? Pontos importantíssimos. Então,
um dos pontos que a regra traz, que a regulamentação traz, enfim, foi aprovada, mas acabaram alguns pontos sendo circulados pelo mercado, que é a impossibilidade desse processamento de pagamentos ser realizada pelos provedores de facilitação de pagamento, ou seja, nenhuma instituição, que hoje é a predominância do mercado, tá? Justamente pela falta de regulamentação, ou seja, quem opera no mercado não entrou com pedido de regulamentação no Banco Central, justamente para que não houvesse um veto do Banco Central analisando a atividade que o cara estava exercendo, ou seja, ele vai falar assim, olha, o meu business plan, quando eu estou obtendo a licença, é para atingir mercado de aposta esportiva. Aí, de outro lado, o Banco Central analisando, fala assim, tá, eu não vou aprovar o teu modelo de negócio. Se eu não vou aprovar o teu modelo de negócio porque eu considero que não é um modelo regulado, eu continuo mantendo, obviamente, a empresa antes e controlando isso para que, quando houver essa regulamentação, eu peça essa licença. Então, hoje, o mercado, na verdade, ele é um reflexo justamente dessa falta de regulamentação. Então, a informalidade trazida por essa forma de processamento, ela só acontece pelo receio exatamente de você ter uma regulamentação, pela falta de regulamentação, um cerceamento da sua própria atividade. Este é um ponto. O segundo ponto que eu trago é em relação às oportunidades de melhorias de procedimentos de controle e KYC. Tá? Se você olhar ali dentro da minuta, a minuta ela coloca uma situação que hoje é totalmente impraticável para qualquer pessoa que atue no mercado financeiro processando essas apostas esportivas. Por que eu estou falando isso? Quando você vai para o modelo, para a sua criação da sua régua de compliance, ou seja, da sua régua de monitoramento, para você conhecer todo o seu fluxo transacional de que está acontecendo, ou seja, quem pagou, de onde veio esse dinheiro, quem é esse cliente, qual é o comportamento financeiro que ele traz e quais são as proibições e vedações. Hoje o mercado ele consome alguns sistemas e algumas listas que são padrões. Então você tem ali PEP, lista da ONU, enfim, são listas clássicas que você encontra algumas informações para você colocar um red flag ali no cliente e passar a observar esse cara com maior proximidade. Quando você olha para a minuta que foi divulgada, que a gente teve acesso, ele fala ali na minuta que ficam impossibilitados de jogar, de fazer qualquer aposta esportiva, ou seja, é proibido que seja feita qualquer aposta esportiva, funcionário da casa de aposta. Não tem nenhum birô que tenha classificado quem são os funcionários da casa de aposta, a não ser os dados que ficam públicos, ou seja, dos caras que estão no estatuto da própria casa de aposta, que esses dados são públicos e estão na junta comercial. Você imagina eu, César, sou do contas a pagar, sei lá, office boy de qualquer casa de aposta. Aí eu resolvo fazer uma aposta e alguém processa isso. Esse cara vai ter um problema de ter processado. Por quê? Porque eu não fui traqueado e eu não estou em nenhuma lista restritiva, simplesmente pelo fato da MP trazer, ou da regra trazer, imposições que não são de praxe do mercado. Então, ali ele traz um rol taxativo, eu entendo que seria mais taxativo do que propriamente exemplificativo, não é um rol muito aberto, por exemplo, quando você vai fazendo uma outra analogia de outros mercados, de outros assuntos, então você tem uma lista enorme de pessoas que estariam submetidas a um processo de KYC mais aprimorado dos processadores de pagamento, ou seja, das instituições financeiras que passariam a ser reguladas e que hoje não tem como se fazer. Tá? Eu não tenho como saber, por exemplo, quem são 100% dos funcionários da casa de aposta esportiva. Não existe essa lista. Essa lista não é pública. Talvez quem tem essa lista, quando esse cara entrar no Brasil, seja o governo federal através da lista do CAGED, que é a única forma que eu consigo enxergar de ser informado quem são os funcionários que foram contratados e demitidos dentro de um mês, da variação do mês. Entendeu? Então, tem algumas observações que isso deve, inclusive, endurecer, aproveitando o momento de preocupação com a CPI, de vedações, ou seja, de obrigações adicionais que você traz, não só para a casa esportiva, mas também para quem faz o processamento dessas apostas, em termos de diligência,
que hoje, eu vou te dizer, é impossível cumprir se você observar a regra que foi trazida como proposta. Entendeu? Então, eu acho que existe uma oportunidade de melhoria aí. E a segunda oportunidade de melhoria que eu trago, assim, acho que é com experiência própria, inclusive, 2 semanas atrás, um parceiro nosso foi até em Brasília e ele apresentou alguns dados, e realmente esses dados são verídicos. Talvez a amostra que ele utilizou ali seja um pouco pequena e possa ter uma variação das amostras, mas existe uma dificuldade hoje tremenda para quem faz esses processamentos de aposta esportiva, quando você tenta impor ou implementar uma política de compliance, uma política de governança, olhando para o sistema financeiro nacional, onde você aqui localmente tem que cumprir certas regras, ou seja, que eu estou falando aqui de Circular 4001 e Circular 3978, que são as principais regras de lavagem de dinheiro do Banco Central, que atribuem a necessidade de você fazer ali um programa de compliance baseado em abordagem de risco, ou seja, ele não te traz conceitos fechados, mas ele te cria uma oportunidade de você estabelecer o seu próprio conceito de risco baseado no que você conhece seu cliente. Só que isso cria um problema. Quando pensa no seguinte, você é brasileiro e fala, olha, eu tenho inúmeros riscos, então eu quero colocar exatamente, se eu tentasse colocar esses conceitos, olha, eu não vou fazer aposta esportiva de cara que processa acima de 80 anos, eu não vou fazer aposta esportiva sem olhar a capacidade financeira do cara. Enfim, uma série de critérios que quando você fala, volta para a casa esportiva hoje, para o operador, ele segue a regulamentação do local que ele tem a licença. E não necessariamente reflete a preocupação de onde as transações estão sendo cursadas. O que eu estou querendo dizer com isso? Cria-se uma oportunidade de redução da assimetria, porque hoje o mercado funciona como? Você tem um cara bom, que faz um serviço super completo, e aí nasce um novo processador. Esse cara está com um apetite enorme para processar. Entendeu? Eu já tive essas discussões com o Banco Central quando eu estava do lado de lá, ou seja, quando eu atendia os clientes. Na verdade, agora eu virei um cliente, mas quando eu estava atendendo os clientes para fazer essas transações de câmbio, eu reclamei com o Banco Central, a gente sentou para discutir e falou assim, olha, a gente precisa reduzir essa assimetria de mercado. Por quê? Porque eu vou lá e obrigo os meus clientes a classificarem as transações de câmbio de um jeito que obriga que eles tenham uma adaptação sistêmica ou construam uma nova feature no sistema, e os meus concorrentes vão lá e passam tudo sem nenhum critério. O que acontece com isso? Os clientes migram de mim, porque eu sou o mais diligente, eu sou o mais chato na visão do cliente, e passam a operar em alguém que é menos diligente. Então, com isso, você traz você aumenta a possibilidade de você ter distorções e pessoas influenciando negativamente um mercado que já é difícil por própria natureza, entendeu? Então, você traz ali essa dificuldade adicional. Então, aqui, só para finalizar, eu vou até ler o documento aqui, que os caras realmente apresentaram 2 semanas atrás, na comissão de revisão do marco tributário. Então, eles fizeram fizeram uma base amostral de mais ou menos 600 mil clientes, e eles apresentaram no Congresso esses dados. Então, eu não tenho preocupação em trazer para vocês aqui. Então, o que eles pegaram dentro da base amostral deles? E 85,7% das instituições que estão fazendo as apostas, elas aceitam depósito e saque de diferentes titularidades. Tá? Isso é horrível. Por quê? Porque você não tem como, você não faz uma proteção à lavagem de dinheiro. O que eu estou querendo dizer com isso? Se a gente voltar para o modelo que o Edu mencionou, onde eu crio uma carteira, eu possibilito que esse cara transacione o dinheiro para a carteira, suba esse dinheiro para a carteira, ele migra esse dinheiro para a carteira para uma outra pessoa, e uma outra pessoa consegue sacar esse dinheiro sem ser o legítimo titular do dinheiro. Ou seja, eu tenho uma série de steps aí do processo de lavagem de dinheiro, de ocultação, simulação, enfim, todo o processo envolvido de lavagem de dinheiro acontece hoje e acontece massivamente dentro desses maus provedores. Por quê?
Porque, de um lado, eles não querem implantar, e, de outro lado, os operadores também ficam resistentes de falar, não, eu não tenho que cumprir as suas regras, você está sendo mais realista que o rei, e eu acho outro aqui que não faz. Então, não tem uma unificação de critério, entendeu? E aí, ele fala que 75% dos registros de pessoas de PEP vão sem nenhum track, ou seja, tem PEP lá, não é proibido o PEP jogar, ou seja, pessoas politicamente expostas, mas você precisa conhecer e monitorar essas transações. 71,4% aceitam CPFs de pessoas falecidas, entendeu? Então, você tem uma lista enorme de pessoas ali que transacionam e não checam se o cara está vivo ou morto. Isso é um problema, e é um problema grave. Tá? E aqui, outras pessoas também, 67,8% aceitam o registro e o depósito de menor de idade, que é o cara, exatamente o exemplo, é o seu exemplo. Às vezes o cara não seja menor, é um cara maior, talvez seu marido tenha feito uma aposta e aí ele pegou, por exemplo, a conta do Nubank do seu filho, que tem que ter 14 anos, já pode ter um Nubank, e ele pagou com a conta do Nubank. O cara que processou isso, ele de imediato, ele deveria ter uma trava sistêmica para que ele vedasse isso e recusasse esse pagamento de imediato, entendeu? Então, assim, são certas regras que trazem uma preocupação para mim, que estava do lado de lá, lidando com o Banco Central, ou seja, visualizando as transações dos clientes que eu fazia as operações de câmbio, e agora eu trago para cá também, para a IP que a gente constituiu e que está, enfim, caminhando aqui a passos largos no mercado, a mesma preocupação. Entendeu? Quem não sabe acha que eu sou, enfim, um cara de administração, mas o meu background de escolaridade, eu sou advogado, era diretor jurídico de compliance e agora estou à frente de um IP como CEO. Então, assim, o que eu trago para cá é não só a visão de negócio, mas uma visão completamente regulada, entendeu? Para não expor ninguém, porque eu sei que eu tenho personal liability. Eu sei que se eu fizer alguma besteira, eu vou preso. Entendeu? Então, eu trago essa preocupação para mim. Eu acho que outras pessoas deviam trazer essa preocupação. E eu acho que esses assuntos eles têm espaço agora para serem discutidos com maior profundidade na nova regulamentação da lei. Eu acho que a Vanessa recebeu algumas provocações, talvez, Vanessa, alguns pontos aqui que seria bacana a gente ouvir do lado dela. Não, eu acho que tem toda a razão. Acho que hoje o mercado tem boas e péssimas pérolas no mercado, né? A gente tem de tudo. E, de novo, eu acho que a gente ter esse mercado regulado, a gente evita uma série de preocupações, né, que tem hoje na CPI com relação a isso, que se o mercado tivesse regulado, talvez a gente não teria todo esse problema e esse índice tão alto de atividades de lavagem de dinheiro e de conhecimento do cliente, né? Verdade. Meus queridos, estamos encerrando para os últimos minutos desse nosso papo. Gostaria de avisá-los que essa nossa reunião ficará salva no YouTube, vocês podem se inscrever lá no YouTube do Ultra Talks. Vou deixar já de antemão o contato da Vanessa e do César. A Vanessa Fialdini é sócia da Fialdini Advogados, vocês podem encontrá-la dessa forma no LinkedIn. O César Garcia é CEO da One Key Payments, vocês também podem encontrá-lo dessa forma no LinkedIn. Será ótimo estreitar os laços, networking, novas conexões, novas formas de fazer negócio, por que não? Né? Estamos aqui todos com o objetivo de gerar mais negócios e lucrar e crescer e vamos em frente. Para finalizar, César, você gostaria de deixar uma mensagem em relação a todo o sistema de apostas esportivas, assim como a Vanessa também. Já entendemos o posicionamento de vocês em relação a todo esse processo de como deveria ser na visão de vocês, mas gostaria que vocês deixassem um último recado final, pensando que aqui quem está conosco são as pessoas de meios de pagamento. Algum ponto de atenção, algum conselho, alguma dica, algum sinal, olha, atentem a isso, cuidem com aquilo. Vocês gostariam de deixar algo assim, específico? César, se você puder começar. Eu estava mutado, desculpa. Imagina. Sim, eu acho
como eu acabei de mencionar, eu acho que o meu principal recado é que é o mercado que traz risco como qualquer outro. Na verdade, ele traz mais riscos, mas o problema é que esse risco é aumentado a partir do momento que eu não conheço quais são eles, entendeu? Então, eu acho que as estruturas que fazem o processamento de apostas, não só como os operadores, eles deveriam investir um pouco mais de tempo em discutir novos modelos, novos controles. Eu acho que isso é bom. Eu não acho que você vai perder transações significativamente. Eu acho que se você perder, você deve perder essas transações, porque essas transações não deveriam acontecer, entendeu? Então, assim, eu acho que o mercado, de uma maneira geral, ele precisa se conscientizar que quando você tem uma boca de jacaré enorme, você acaba engolido. Então, você cria essa assimetria, você suja o mercado, você tem uma notícia negativa que atrai o holofote para o mercado, entendeu? Da mesma forma como aconteceu agora com a CPI das apostas esportivas. Isso é muito ruim quando você tenta regular e trazer um pouco de luz para o mercado. Eu dizia, quando a gente estava quando eu estava no mercado de câmbio, e lá em processo, junto em discussões com a Abracan, quando a gente fez o selo de qualidade da Abracan, cada vez que a gente dava um passo para avançar, o Banco Central eventualmente vinha e liquidava uma corretora. Isso era um tiro no pé, entendeu? Para o mercado, porque suja o mercado passa a ser visto como se fosse a regra e não a exceção, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem uma excelente oportunidade para ajudar, realmente se colocar à disposição para ajudar o cara que está regulando, porque o que eu falei com o Banco Central outro dia. Falou assim, eu duvido que vocês tenham conhecido que algum dos operadores tenham aberto o sistema para vocês verificarem como isso acontece, porque na cabeça do cara que está lá no Banco Central há 30 anos, concursado, e que nunca viu isso, que é uma coisa nova, entendeu? E não é uma crítica em relação a isso, em relação à idade, não é isso. É uma crítica à inovação, é um novo modelo de negócio. E se você cria uma blindagem para o que tenho medo do regulador, não vou mostrar para ele, você acaba deixando ele curioso e ele achando o que ele quer. Quando você mostra que não é bem aquilo que ele imaginava, você desconstrói esse discurso, entendeu? Então, por exemplo, nesta minha reunião, eu mostrei o meu sistema. Falei assim, olha, eu vou te mostrar, a gente não faz compra de base de dados e eu subo uma planilha de internet aqui de Excel e faço 1 milhão de transações com um valor de 10 milhões de reais e lavo esse dinheiro como se as transações acontecessem. Entendeu? Então, eu tenho protocolos de integração junto com o sistema do cara, só que ele nunca tinha visto, entendeu? A hora que ele viu, ele falou, nossa, eu não imaginava que fosse assim. Então, é muito simples, entendeu? Você não precisa ficar se escondendo. Então, assim, eu acho que tem uma oportunidade de melhoria enorme para o sistema, como um todo. Se eu estou saindo dessa conversa com a cabeça cheia de informações, ideias e vieses diferentes, né, de olhar a mesma situação com outros olhos, imagino vocês. Vanessa, conte-nos, Vanessa, qual o recado que você deixaria para o pessoal que está aqui conosco hoje? Eu acho que o mercado de jogos ele está cada vez mais evoluído, tá? Eu acho que hoje ele está muito mais pronto para ser regulado do que já foi no passado, né? As pessoas estão mais maduras com relação a isso. Eu acho que é um potencial enorme para o mercado de meios de pagamento. Quando a gente fala sobre meios de pagamento, eu acho que tem uma tendência a ter uma movimentação grande de dinheiro interno, que hoje muita coisa vai para fora, e é um mercado que eu acho que assim, é um campo muito grande para a inovação. Então, acho que a gente vai ter muita coisa aí pela frente, que acho que todos os players aqui que estão participando vão assistir, vão ter como explorar o mercado. Eu tenho certeza. Agradeço a todos em nome da UltraTalks. Nós falamos aqui hoje sobre as apostas esportivas, entendemos por que a gente tem que falar desse assunto, percebemos a importância desse tema para o mercado brasileiro, entendemos, inclusive, a diversidade que existe de nomenclaturas entre apostas esportivas, se é a mesma coisa que cassino, que não, que pôquer. Sugiro que todos assistam essa live depois,
pode colocar no vezes 2, porque tem muita coisa para a gente conversar, e eu tenho certeza que tem muita informação aqui, riquíssima de mercado, que a gente não encontra certamente por aí. É uma coisa que realmente, somente para quem está aqui com a gente. Agradeço imensamente a presença de todos, o carinho de todos, as perguntas, espero vê-los todos em breve no próximo Ultra Talks. Um beijo, pessoal, até mais.